atenção dos presentes para a entrada do excelentíssimo senhor General de Exército Décio Luiz Chons, comandante da Escola Superior de Guerra, acompanhado de demais autoridades e também dos presentes, dos palestrantes já presentes ao auditório, coronéis Visacro e Lawrence. Obrigado a todos, então, pela presença. Vamos sentar, por favor. Buenos días, perdón, Iberoamérica, buenas tardes, Portugal. A todos. Vamos a iniciar la videoconferencia de apertura del primer seminario sobre terrorismo y crimen transnacional. Tiene la palabra Brasil, la Escuela Superior de Guerra. Adelante. Comandante da ESG procederá à abertura do evento. Excelentíssimos senhores diretores, senhores integrantes dos Colégios de Defesa Ibero-Americanos, senhoras e senhores participantes deste seminário online sobre terrorismo e crime organizado transnacional. Eu sou o General de Exército Décio Luiz Chons, comandante da Escola Superior de Guerra, e tenho a satisfação de saudá-los em nome de todos os membros do corpo permanente da nossa escola. Formulo uma especial referência aos comandantes dos colégios organizadores do evento, em particular, o senhor General de Divisão Francisco de Paula Bisbal Pons, diretor da Escola Superior de las Fuerzas Armadas de Espanha, no momento representando o Tenente-General Rafael Sánchez Ortega, diretor do Centro Superior de Estudos de la Defensa Nacional, o Contra-Almirante Leonel Munhoz Villarreal, diretor da Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos de Chile, o Major-General Vítor Rodrigues Viana, diretor do Instituto de Defesa Nacional de Portugal, e o Coronel Roberto Artiga Chica, diretor do Colégio de Altos Estudos Estratégicos de El Salvador. É com grande satisfação que a Escola Superior de Guerra participa pela primeira vez, na qualidade de organizadora do evento, de um seminário desta relevância no âmbito da Associação de Colégios Ibero-Americanos. Creio ser este um indicador importante da maturidade, da confiança e da camaradagem reinante entre nossos países e nossos colégios de defesa. Tais marcos mostram-se ainda mais significativos pelo fato de o foco desta atividade acadêmica ser tão delicado e tão atual. O terrorismo e o crime organizado transnacional são, nos dias de hoje, verdadeiras ameaças à segurança mundial e um desafio a ser enfrentado pelos Estados, conforme consta nos relatórios emitidos pela Organização das Nações Unidas ao término da cúpula do milênio no alvorecer deste século. A Associação de Colégios de Defesa Ibero-Americanos foi muito feliz na escolha do tema deste seminário. Afirmo isso com tranquilidade, posto que aqui no Brasil a adesão do meio acadêmico nacional ao evento foi muito boa, extrapolando os quadros do Ministério da Defesa. Temos hoje, por conta disso, uma assistência aqui no Rio de Janeiro, composta por mais de 100 participantes, 70% dos quais pessoas não pertencentes aos quadros do Ministério da Defesa. São acadêmicos, policiais, membros do Judiciário e profissionais liberais. Agradeço, portanto, em nome da Escola Superior de Guerra, a fidalguia e a colaboração dos demais colégios de defesa na organização do evento. Aos senhores e às senhoras participantes do seminário, desejo que aproveitem bastante as conferências previstas e as sessões de debates. Muito obrigado. Muitas gracias e saludos cordiais a todos. Muito obrigado, Brasil. Tiene la palabra Chile. Muy buenas tardes a los colegios iberoamericanos y buenos días a aquellos que aún la meridiana no ha pasado por ese lugar. Para mí, como director, Contraalmirante Leonel Munhoz Villarreal de Chile, es un orgullo decir estas palabras en este momento. Quiero saludar
con especial afecto a los señores directores de los colegios que hemos tenido la responsabilidad de organizar este encuentro académico online, con un tema de tanta importancia como lo es el terrorismo y crimen organizado. De igual forma, a los directores de colegios de defensa de Iberoamérica que se encuentran en línea y en forma muy especial a quienes integran este gran seminario online, el que ha superado con creces las metas y objetivos que se plantearon en la Conferencia de Directores de Colegios en México el año 2017, con más de 400 inscritos. Esperamos que los temas que se expondrán y la calidad de los expositores esté y cumpla con las perspectivas de cada uno de ustedes y en él encuentren materias de mayor interés para sus labores profesionales. Desde ya los dejamos invitados para el próximo seminario online sobre desastres naturales que realizaremos durante el segundo semestre del presente año. Me despido deseándoles suerte en este seminario y que al final nos puedan entregar los insumos correspondientes para ir mejorando cada vez más y aprovechar, sin lugar a dudas, esta enorme facilidad que nos entrega la tecnología y que nos permite unir a Iberoamérica en este tipo de encuentros académicos. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Tiene la palabra El Salvador. Adelante. Buenas tardes a todos los señores directores y todos los que van a integrar el presente curso en línea como parte de la Asociación de Colegios de Defensa de Iberoamérica. Soy el coronel Roberto Artigas, director del Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El Salvador. Y bueno, haciendo relación siempre como parte de los acuerdos tomados en la 18ª Conferencia de Directores el año pasado en Ciudad de México, estamos dando inicio a esta importante actividad académica para darle continuidad a esos acuerdos que hemos tomado. Y también quiero hacer mención a la naturaleza que creó a nuestra Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, donde nos hemos constituido como un mecanismo de contacto permanente entre los diferentes institutos y colegios de defensa en el ámbito académico, con el fin de promover el intercambio permanente de experiencias y debates sobre una cultura y pensamientos propios en el campo de la seguridad y la defensa. Que sirva además también esta asociación como un vínculo para estrechar los lazos de amistad, cooperación y de constitución progresiva de una cultura de seguridad y defensa de la comunidad iberoamericana. El Colegio de Altos Estudios Estratégicos se une a este esfuerzo y presenta en este curso un enfoque regional centroamericano y también de nuestro país sobre las estrategias de combate a los grupos terroristas y de criminalidad organizada, que por las condiciones geopolíticas del área centroamericana nos coloca como un puente entre norte-sur y sur a norte en el continente americano para ese tráfico de ilícitos de diferente índole, así como la influencia de países que fomentan el terrorismo internacional. Estas amenazas, que ya no son emergentes, sino que son amenazas de carácter endémico, le podríamos decir, ponen en peligro la estabilidad de la región y aprovechan los vacíos legales que existen dentro de nuestra región, por lo que se requiere fortalecer esa coordinación transnacional y transregional. Finalizo enviando a todos los presentes, a los señores directores de los colegios que han participado en la organización de este importante evento y a todos los que integran este curso, un cordial saludo de parte de nuestro ministro de la Defensa Nacional, general de división David Munguía Payés, todos los miembros del alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador y el señor comandante de nuestro Comando de Doctrina y Educación Militar, deseándoles éxitos y teniendo la firme convicción que alcanzaremos los objetivos que nos hemos propuesto. Quedamos a disposición para apoyar cualquier otra iniciativa que beneficie a nuestro colegio. Muy buenos días, muy buenas tardes.
Muchas gracias, El Salvador. Tiene la palabra España. Buenos días en nuestros países hermanos de Iberoamérica y buenas tardes en nuestro vecino y hermano Portugal. Soy el general de división del Cuerpo de Infantería de Marina Francisco de Paula Bisbal Pons, el director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del CSD. Antes de continuar, permítanme que transmita un emotivo y caluroso saludo a los directores de las instituciones que, junto con el CSD, han organizado este seminario online. Para mí es un honor poder dar la bienvenida a la videoconferencia al director de la Academia Nacional de Estudios Estratégicos de Chile, al director del Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El Salvador, al director del Instituto de Defensa Nacional de Portugal y al director de la Escuela Superior de Guerra del Brasil. En el año 2007, en la Declaración de Santiago, con motivo de la 17ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, se acordó, y leo entre comillas, favorecer la transferencia de información, estudios y experiencias académicas y los contactos permanentes entre los colegios iberoamericanos de defensa, aprovechando las ventajas de la red virtual y las nuevas tecnologías de la información, y alentar a la programación de actividades compartidas. Cierro comillas. El seminario que estamos inaugurando hoy cumple los requisitos del mandato anterior y además es un nuevo paso para la consecución del objetivo final de crear un centro virtual iberoamericano de estudios para la paz y la seguridad internacionales. Con este seminario se consolida la organización de actividades académicas a través del portal de la Asociación de Colegios de Defensa. Debo recordar que ya realizamos 2 cursos sobre ciberseguridad, otros 2 sobre derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados, además del que versó sobre políticas de defensa de agosto del año 2016. El último seminario, a través del portal de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericano sobre estructuras de seguridad y defensa en Europa e Iberoamérica, fue finalizado por más de 200 alumnos de diferentes países iberoamericanos, lo que nos incentiva a seguir por esta línea de compartir el conocimiento. Esperamos que estas iniciativas estimulen a los colegios de la asociación a fomentar la utilización de la plataforma y podamos seguir compartiendo el conocimiento de nuestras respectivas instituciones. Todos los responsables del CSD relacionados con la citada asociación hemos puesto un gran interés y entusiasmo en la preparación de este seminario compartido con colegios hermanos de Iberoamérica y Portugal y que hemos querido ofrecer al resto de colegios de la asociación. Actividad que esperamos sea de gran interés para todos y nos sirva para mejorar el conocimiento y comprensión de la problemática del terrorismo y del crimen organizado. Para las conferencias que va a impartir el CSD, hemos seleccionado a unos oficiales con una gran experiencia y conocimiento de los temas a debatir. No solo aportarán el conocimiento académico, sino que compartirán su experiencia personal en los temas a desarrollar. La primera de estas conferencias sobre grupos terroristas en Europa y en la península ibérica, nos centraremos en la banda terrorista que ha sembrado, desgraciadamente, el terror y el sufrimiento en nuestra patria durante más de 3 décadas. La segunda de las conferencias será sobre radicalización y lobos solitarios. El objetivo de la misma es conocer las formas de actuación de estos terroristas que tanto dolor
han provocado en aquellos países en los que han actuado. Y la tercera y última de las conferencias del CSD tratará sobre el tráfico de armas, uno de los problemas que afectan a la población mundial y en el que a veces se confunden las acciones lícitas con las ilícitas. Antes de finalizar, quiero agradecer a todos los participantes su interés y confianza depositada en los centros, colegio, instituto y academia organizadoras. Les aseguro que nuestro mejor premio es que al finalizar las mismas consideren que el tiempo que han dedicado a ellas ha merecido la pena. Espero que el seminario sea de su interés y seguiremos trabajando con ilusión para que la comunidad iberoamericana de seguridad y defensa se convierta en una realidad. Muchas gracias y buenas tardes y buenos días a todos. Gracias, España. Adelante, Portugal. Boas tardes, a partir de Lisboa. Sou o Major-General Rodrigues Viana, diretor do Instituto de Defesa Nacional de Portugal. Queria começar por dirigir, em primeiro lugar, uma calorosa e muito amiga saudação a todos os diretores dos colégios de defesa ibero-americanos, do Brasil, do Chile, Espanha e El Salvador. É um grande prazer voltar ao contacto convosco, nesta ocasião em que se dá corpo a uma iniciativa que reforçará, sem dúvida, a excelente parceria e as relações de cooperação entre as nossas instituições. Queria também saudar todos os participantes neste curso, neste seminário, dar as boas-vindas a este seminário, felicitar todos os participantes pela opção de aderirem à frequência deste seminário e também agradecer, naturalmente, essa adesão muito disponível ao seminário. Esta iniciativa centra-se numa temática de grande importância e atualidade, o terrorismo e crime organizado, e beneficiará, sem dúvida, de um corpo docente muito qualificado, baseado nas sinergias e nas competências das várias instituições parceiras e organizadoras. Beneficiará também, seguramente, da participação de todos os que frequentam este seminário, dos saberes e experiências diversificados de todos e da partilha dessas experiências, dessas perspectivas diversificadas de todos os participantes. É importante também fazer deste seminário um espaço aberto à reflexão e ao debate. Eu concluo formulando os votos do maior sucesso para o curso, a todos os participantes, e que o curso preencha as expectativas que criaram. Umas boas tardes e um curso de grande sucesso para todos. São os votos a partir de Portugal. Muchas gracias, Portugal. Vamos a finalizar y vamos a dar 5 minutos para hacer los cambios y poder iniciar las sesiones con la primera conferencia que impartirá la Escuela Superior de Guerra de Brasil. En 5 minutos iniciamos la primera sesión del seminario. Brasil, ya le hemos pasado la función de presentador, ya puede usted iniciar y controlar la conferencia. ¿Ya ha dado paso para nosotros? Aquí. Sí, ya tienes la función de presentador. Sí, estamos compartiendo la presentación.
Seminário online sobre terrorismo e crime organizado transnacional. Tema de hoje: guerra irregular, terrorismo e violência armada não estatal no século XXI. Leitura do currículo vitae do palestrante. Coronel Alessandro Visacro. Minha direita. Rafael, Pois não? espera um pouquinho, por favor. Ok. Ele não- tem um atraso. Espanha, já estamos listos acá. Vamos dar inicio con la lectura del currículo, la hoja de vida del conferencista. ¿Algún problema? No? Se oye un poquito bajo, pero intentaremos estar muy atentos. Ok, Rafael, pode iniciar. Ok. Coronel Alessandro Visacro, função atual: chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, sediado em Goiânia. Graduado pela turma de 1991 na Academia Militar das Agulhas Negras. Possui, dentre outros cursos, o curso de Ações de Comando e o curso de Forças Especiais. Principais comissões: comandante do 1º Batalhão de Forças Especiais, Goiânia, e oficial de operações do 2º Batalhão de Força de Paz do 17º Contingente Brasileiro no Haiti, Porto Príncipe. Principais trabalhos já publicados: Guerra Irregular, Terrorismo, Guerrilha e Movimentos de Resistência ao longo da História, Lawrence da Arábia. Por que Forças Especiais? Jihad e Contra-Insurgência, Concepções Distintas da Guerra Psicológica. O Desafio da Transformação. Ações indiretas e o emprego de forças especiais. Inteligência cultural, assunto impositivo na formação do militar moderno e fundamental no estudo de situação, uma abordagem da temática indígena na Amazônia. Superando o caos, a função de combate, comando e controle, além da tecnologia da informação. Convidamos o Coronel Visacro a proferir sua palestra. Senhores e senhoras, muito boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Escola Superior de Guerra do Brasil pela oportunidade de estarmos aqui na tarde de hoje. Um cumprimento muito especial e muito cortês aos companheiros da Escola Superior de Guerra da Colômbia, instituição de ensino superior pela qual temos um grande apreço, sem dúvida nenhuma, um dos principais centros de referência no estudo de segurança e defesa do hemisfério ocidental. Pois bem, falaremos na tarde de hoje sobre guerra irregular, terrorismo e violência armada não estatal no século XXI. Temos ouvido com muita frequência que o mundo já não é mais o mesmo, que o mundo está mudando. Na verdade, o mundo sempre mudou, impelido pelo gênio humano. Desde o domínio do fogo, a sedentarização iniciada com a Revolução Agrícola, o advento da roda, a invenção da escrita, por aí afora vai. Só que há cerca de 200 anos, e 200 anos, em termos históricos, é um período de tempo muito pequeno, com a Revolução Industrial, no início do século XIX, o mundo começou a mudar num ritmo muito célere, muito intenso e muito profundo. E o ritmo dessas mudanças tem colocado em xeque a própria capacidade de adaptação da humanidade. Tanto é que o epicentro dessas mudanças, a Europa, quase se destruiu no início do século XX. 2 guerras mundiais, endemias, revoluções, fome, limpezas étnicas,
crise econômica, ascensão de governos totalitários. Pois bem, essa dinâmica de mudanças e no ritmo que ela vem se processando, talvez seja o ponto inicial da nossa análise na tarde de hoje. E é dentro desse contexto de transformação, de transição, que nós devemos ter a compreensão de que nós estamos deixando a era industrial e estamos ingressando na era da informação. E a questão fundamental é que os preceitos sobre os quais nós ancoramos as nossas cosmovisões, os valores que norteiam as nossas instituições, as nossas dinâmicas sociais, etc., ainda são interpretadas e ainda buscamos reger por valores e preceitos da era industrial. Embora isso esteja se tornando anacrônico e esteja se tornando insuficiente para dar respostas à realidade do mundo que vivemos hoje. Então essa transformação, essa transição é extremamente importante. Pois bem, nós não pretendemos fazer uma análise sociológica da sociedade na era da informação. Queremos chamar a atenção para alguns pontos apenas que vão interessar na nossa análise de segurança. Primeiro, 2 pontos são a farta disponibilidade de tecnologia da informação e uma grande mobilidade. E por mobilidade a gente fala num grande fluxo de pessoas, ideias, serviços, bens e capitais. A combinação da tecnologia da informação com um nível de mobilidade sem precedentes tem levado a 3 degradações. Degradação do tempo, degradação do espaço e degradação do poder. A revolução digital, ela praticamente aboliu, ela virtualmente aboliu tempo e distância. Então hoje nós estamos conectados com qualquer pessoa ao redor do mundo, instantaneamente. Mas a degradação do poder talvez seja um pouco mais interessante, aí nós valemos do pensamento do venezuelano, do escritor venezuelano Moisés Naim. Moisés Naim chama a atenção para o fato de que o monopólio do poder está mais difícil de ser preservado, diante da emersão de pequenos atores que têm a capacidade de colocar em xeque aquele poder, aquele monopólio que era hegemônico. Para a gente tentar ilustrar isso um pouco, vamos pegar a Rede Globo de televisão. A Rede Globo de televisão é uma rede de televisão aberta comercial com 50 anos de existência. Ela é composta por 5 emissoras próprias e mais de uma centena de redes afiliadas, de emissoras afiliadas, que cobrem praticamente 100% do território nacional. Isso lhes garante uma assistência diária de cerca de 200 milhões de telespectadores no Brasil e no exterior. Uma receita superior a 10 bilhões de reais. A Rede Globo de televisão é a segunda maior rede de televisão comercial aberta do mundo, só perde para a ABC norte-americana. E ela faz parte do Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia da América Latina e um dos maiores do mundo. Só que desde 2000, a Rede Globo tem se defrontado com quedas permanentes de audiência. Dentre as causas dessa perda crescente de audiência, nós temos a imersão de pequenos atores, como por exemplo esse jovem, nascido e criado no interior do Piauí, o Whindersson Nunes. Se os senhores não conhecem, certamente os filhos de vocês conhecem. 23 anos, muito talentoso, é um youtuber. Ano passado ele era o maior youtuber do Brasil, o segundo maior do mundo. Esse ano o canal dele já perdeu a posição para o Condzilla. É isso? Está rindo ali, sabe o que eu estou falando. Pois bem, o Whindersson Nunes, ele possui 26 milhões de assinantes no canal dele. Ok? Bem, essa comparação simples tenta ilustrar um pouco do que o Moisés Naim chama de a degradação do poder. E essa forma de competição assimétrica
se a gente observar uma grande corporação como a Globo, ela se defronta com, necessita de vultosos recursos de investimento e custeio, opera sobre restrições legais, é presa a uma rígida burocracia interna e tem as suas atividades finalísticas comprometidas. Essa dinâmica dessa competição assimétrica, ela é presente em todos os campos da atividade humana. Os estados nacionais, os governos, o mundo corporativo, as forças armadas no campo de segurança e defesa não é diferente. Essa relação a gente poderia transformar simplesmente, onde está a Globo e o Whindersson Nunes, nós poderíamos colocar o exército dos Estados Unidos da América e o terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, líder da Al-Qaeda no Iraque, que essa relação seria muito próxima, muito parecida. Pois bem, vamos abordar dois conceitos importantes: convergência e hibridização. Esse slide ele tenta ilustrar, por meio das esferas vermelhas, atividades ilícitas, as atividades verdes são as atividades lícitas, e entre as atividades lícitas e ilícitas, nós temos as atividades que são informais, ok? A economia informal. Todas essas atividades estão intrincadas de uma forma muito emaranhada e formam um complexo de networks, ok? Então, se nós observarmos, por exemplo, uma comunidade carente na cidade do Rio de Janeiro, a economia informal, a economia majoritariamente informal daquela comunidade, ela se beneficia, obviamente, de uma injeção muito grande dos recursos, dos fartos recursos que são provenientes de atividades ilícitas, de diversas formas. Então, essa relação de atividade ilícita, atividade informal e atividade lícita, elas criam um emaranhado de networks, levando à convergência de métodos, propósitos e objetivos entre organizações terroristas, grupos insurgentes e organizações criminais. E, além disso, a associação com governos pouco comprometidos com direitos humanos ou governos que sofrem de corrupção endêmica. Ok? Então, esse é o conceito de convergência. À medida que essas networks elas começam a se interconectar, a ampliar as suas redes e começam a se transformar num único ecossistema, nós temos o conceito de hibridização. Então, o que nós temos, na verdade, é um conjunto, na verdade, um ecossistema que formam, por definição, sistemas complexos adaptativos. Nós temos a tendência de tentar interpretarmos isso de acordo com os nossos modelos verticalmente hierarquizados, sobretudo nas Forças Armadas. Então, ao longo dos meus 30 anos de serviço, operando em diferentes contextos, sempre a gente procurava colocar, enquadrar a força adversa no modelo, no organograma que traduzia uma cadeia de comando verticalmente hierarquizada. Isso já não corresponde mais à realidade. Tanto é que, se nós observarmos no Rio de Janeiro, ou no Brasil de uma maneira geral, as principais organizações criminosas, volta e meia nós nos defrontamos com a notícia de que um traficante muito importante foi preso. E nada acontece. Porque esses sistemas complexos adaptativos, eles se regeneram. Tem formas alternativas de se reestruturar. O centro de gravidade está em constante mutação. Ok? Embora ainda não tenha inventado nada melhor, o Estado Nacional, que foi criado para assegurar a liberdade e a independência de povos e nações autônomos, enfrenta hoje novos desafios em um mundo globalizado, caracterizado por intensas relações de interdependência e interconectividade, que ignoram fronteiras nacionais. E o Estado-nação deixou de ser o único ator de relevo na ordem internacional. Além disso, se defronta com limites cada vez mais severos para o exercício pleno e absoluto do seu próprio poder no plano doméstico. Pois bem, nós como soldados, nós aprendemos a ter uma interpretação da guerra como fenômeno político, na estrita acepção de Clausewitz. Mas John Frederick Charles Fuller, um dos principais estrategistas do século passado, um oficial general britânico, ele chamou a atenção que, embora a guerra sim seja um fenômeno político, antes de ser um fenômeno político, ela é um fenômeno social.
Então, a despeito de todo o protagonismo atribuído para os soldados no campo de batalha, são as sociedades e não os exércitos ou seus generais que fazem a guerra. Ok? Ou seja, o curso da história da humanidade necessariamente insere os conflitos armados em um contexto social, político, geopolítico, econômico, ambiental e científico-tecnológico mais amplo. É a conjunção desses fatores que define a natureza da guerra, e não o contrário. Pois bem, se nós admitimos que a guerra é um fenômeno social, antes de ser um fenômeno político, e se nós reconhecemos que a humanidade deixa a era industrial para ingressar na era da informação, passando por profundas transformações políticas, sociais, econômicas, etc., nós temos que admitir também uma mudança na natureza da guerra. Embora nós tenhamos que reconhecer a atemporalidade da verdadeira estratégia, embora nós tenhamos que reconhecer a existência de princípios de guerra imutáveis, embora nós não possamos, em hipótese alguma, ignorar ou negligenciar 5.000 anos de história militar, nós temos que admitir que esse tipo de conflito é completamente diferente desse tipo de conflito. Nós não temos por propósito aprofundar nesse assunto. Pois bem, agora no início de abril vamos estar lançando um livro que ele aborda justamente a diferença entre os conflitos da era industrial e os conflitos da era da informação. O propósito desse livro é basicamente isso. Nós não temos tempo para aprofundar essa ideia aqui e vamos nos ater a uma ideia-chave, de que vivemos em uma era de predomínio absoluto de violência armada não estatal. Predomínio absoluto não quer dizer predomínio exclusivo, ok? Mas sim, nós vivemos numa era em que a maioria dos conflitos envolve, pelo menos, dentre os principais protagonistas, um ator armado não estatal. E essa violência, ela se caracteriza por ser armada, organizada, não estatal, e na medida em que as causas dessa violência não se limitam a disputas territoriais ou querelas políticas, são causas históricas, sociais, culturais mais profundas, mais arraigadas, que não são passíveis de solução pela mera aplicação do recurso do instrumento militar, reduzindo problemas complexos a uma simples questão de força, essa violência ela tende a ser endêmica, a despeito do uso episódico das Forças Armadas. E ela também, em virtude daquilo que nós falamos sobre convergência e hibridização, ela tende a ser hiperdifusa. Então, as características básicas da violência que predomina nos nossos dias é essa violência armada, organizada, não estatal, endêmica e hiperdifusa. Então, basta compararmos, basta ligarmos qualquer noticiário de TV ou acessarmos a internet, nós veremos que essa é uma das principais características dos conflitos em curso hoje ao redor do mundo. Essa é a violência que nós encontramos no Oriente Médio, essa é a violência que nós encontramos na América Latina, essa é a violência que nós encontramos na África e essa é a violência que nós encontramos em nosso país. Para que nós possamos entender um pouco mais claramente o impacto da ruptura do monopólio da força no século XXI, vamos rapidamente abordar à luz de uma pequena evolução histórica, alguns elementos da teoria geral do Estado. Para isso, vamos voltar ao final da Guerra dos 30 Anos, no século XVII, especificamente no ano de 1648, com a assinatura dos tratados de Münster e Osnabrück, que deu origem à paz de Westfália. E ela, mais do que criar o Estado-nação, ela redefine a ordem internacional no modelo, que ficou conhecido, obviamente, como o modelo westfaliano, para reger a ordem entre os Estados. Mas o Estado Nacional que emerge da paz de Westfália,
eles representam a antítese do Estado medieval. De acordo com a teoria geral do Estado, 3 elementos constitutivos caracterizam o Estado: povo, território e soberania. Para alguns juristas e doutrinadores, a finalidade consubstanciada na tarefa de princípio do Estado de promoção do bem comum constitui o 4º elemento constitutivo do Estado Nacional. Povo e território constituem os seus elementos materiais sobre os quais o poder formal do Estado, ou seja, a soberania, é exercida. E para que seja efetiva, essa soberania ela tem que ser absoluta, perpétua, inalienável, una, indivisível, imprescindível e, obviamente, ser uma prerrogativa exclusiva do Estado. E essa soberania se reveste de legitimidade na medida em que ela é orientada para a promoção do bem comum, tendo a finalidade como sua meta. A finalidade da promoção do bem comum como sua meta. Pois bem, nas sociedades agrícolas, em boa medida nas sociedades industriais, as ameaças ao Estado eram provenientes de outros Estados nacionais e incidiam, sobretudo, sobre o território. Envolviam disputas territoriais, por quê? Sobretudo nas sociedades agrícolas, a riqueza de uma nação estava diretamente associada àquilo que a nação tinha disponível na natureza. E como aquele território abrigava um contingente populacional, em menor medida, a soberania do Estado era colocada em xeque pela disputa por contingentes populacionais. Mas o grande jus ad bellum, o grande fiel da balança das guerras entre o final da Guerra dos 30 Anos, em 1648, e o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, eram provenientes de outros estados nacionais e incidiam sobre os elementos materiais, sobretudo sobre o território. Prosseguindo nessa evolução cronológica, no século XVII nós tivemos a Revolução Francesa, século XIX a Revolução Industrial, que deram origem à guerra total, ao conceito de guerra total, do qual Clausewitz foi seu maior ideólogo e Napoleão Bonaparte foi o seu grande artífice. E quando esse conceito de guerra total incorporou a tecnologia advinda da guerra industrial, da Revolução Industrial, nós tivemos o modelo ou paradigma de guerra industrial que atingiu seus píncaros na primeira metade do século XX com as 2 guerras mundiais. Só que, nos valendo desse gráfico da Universidade de Uppsala, nós observamos que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, houve um decréscimo acentuado dos conflitos entre estados nacionais. Nós tivemos, a partir daí, um acréscimo significativo de conflitos envolvendo atores armados não estatais, que atingem um patamar elevado nos anos 90 e se mantém nesse patamar elevado desde então, onde nós podemos observar nesse gráfico os conflitos de descolonização, conflitos intraestatais e conflitos intraestatais que acabaram transbordando as fronteiras nacionais e se internacionalizaram. Pois bem, vamos voltar aos 4 elementos constitutivos do Estado e procurar entender como exatamente o fim do monopólio, da violência, ou seja, o fim do monopólio do uso da legítima força coercitiva impacta na ordem internacional e na dinâmica do próprio Estado. Embora tenhamos que chamar a atenção que o monopólio da violência sempre foi mais um conceito do que efetivamente um fato consumado ao longo da história. Ok? Pois bem, o que hoje é colocado em xeque, a grande vulnerabilidade do Estado, não está mais na soberania sobre os seus elementos materiais diretamente, e sim em sua finalidade. O Estado tem pecado na promoção do bem comum, motivo pelo qual é legitimada a sua existência. Então, a vulnerabilidade do Estado está aqui. Isso permite que outros atores, incluindo atores armados não estatais, passem a exercer influência sobre contingentes populacionais significativos.
Por isso que nós observamos aqui a inversão das setas, tamanho das setas comparado com o slide anterior. E como esses contingentes populacionais estão circunscritos a um território, nós observamos atores armados não estatais territorializarem o espaço que até então era do Estado. E a partir do momento em que grupos armados, atores armados não estatais, passam a exercer influência direta e indireta sobre os elementos materiais do Estado, a soberania do Estado, por definição, ela deixa de ser a um só tempo absoluta, perpétua, inalienável, una, indivisível, imprescindível e exclusiva. Isso é uma nova realidade, um novo formato de ameaça ao tradicional modelo westphaliano de Estado-nação. Isso trouxe nos anos 90 uma aguda discussão que perdura até hoje sobre governança, soberania e direitos humanos. E é nesse contexto que emergem as discussões em torno do Estado falido, os Estados em vias de falência e as áreas não governadas dentro do Estado, que Batros Yeronim Stanislavski chamou de black spots, ou buracos negros. Hoje, uma das principais causas de instabilidade na ordem internacional são os Estados falidos. Mas, além dos Estados falidos, nós temos Estados que estão longe de serem Estados falidos, mas que apresentam governança falida. Isso gera um paradoxo de soberania que se antepõe ao tradicional sistema westphaliano de Estado-nação. Qual seja, perante a ordem internacional, a soberania do Estado permanece intacta, irretocável. Mas, paradoxalmente, esse mesmo Estado tem sérios déficits, tem sérios gaps de soberania interna, dando origem a áreas não governadas, black spots, protetorados urbanos sem lei, espaços anárquicos, enclaves de microsoberania e uma série de outros termos para descrever esse tipo de lacuna. O comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, há pouco tempo atrás, se referiu a um déficit de soberania na Amazônia. Em outras palavras, estamos falando disso. Ok? Pois bem, o que distingue o soldado do policial? O soldado é aquela pessoa a quem a sociedade outorgou o legítimo uso da autoridade para o uso da legítima força coercitiva contra pessoas fora do grupo, alheias à coletividade. E o policial é aquela pessoa a quem a comunidade, a sociedade, outorgou o poder de fazer uso da legítima força coercitiva em pessoas de dentro do grupo. Essa é a diferença básica entre o soldado e o policial, e é também, em traços gerais, a diferença entre os conceitos de segurança pública e segurança nacional. Recentemente, no Brasil, o termo segurança nacional tem sido substituído pela expressão defesa, mas em sua essência o conceito permanece irretocável. A política nacional de defesa, ela tenta estabelecer uma distinção clara e objetiva entre a segurança nacional e a segurança pública. Valendo-se de um modelo matricial, linear e cartesiano, essa abordagem, hoje ela se mostra, embora tenha e conserve a sua utilidade, ela se mostra imperfeita. Por quê? Vejamos. A forma como o tema defesa é entendido no Ocidente, ele se baseia basicamente em duas premissas. A primeira, o conceito de segurança nacional estrito sensu. Sem nos aprofundarmos no conceito de segurança nacional, temos que chamar atenção para dois pontos, duas características fundamentais desse conceito. Ele é estatocêntrico na medida que coloca a segurança do Estado como objeto final da segurança. E ele é militarista, na medida que se concebe o fortalecimento da segurança nacional por meio do fortalecimento, do desenvolvimento, da ampliação das capacidades, do desenvolvimento das capacidades das Forças Armadas.
É por isso, por exemplo, que a insurreição que ocorreu na região nordeste do Brasil no final do século XIX, conhecida como Guerra de Canudos, foi tratada como um problema de segurança nacional. E o mesmo Nordeste, com as mesmas causas, chagas sociais, políticas, econômicas, gerou o fenômeno do cangaço, que foi tratado como um fenômeno de banditismo restrito ao escopo da segurança pública. A outra característica fundamental da forma como o tema defesa é entendido no Ocidente é o paradigma da guerra industrial. É o modelo de confrontação armada que nós temos muito arraigado na nossa concepção sobre o uso do instrumento militar. Então, essas duas características particularmente moldam o conceito de defesa e segurança nacional. A questão fundamental é que hoje o conceito de segurança pública e o conceito de segurança nacional, que por 300 anos, como eu disse, desde o fim da Guerra dos 30 Anos em 1648, ao fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, ele já não traz explicação e respostas para as demandas legítimas e reais da sociedade. Então nós temos respostas, soluções pré-formatadas de uma outra era que já não nos atendem integralmente em face dos desafios que nos defrontamos. Pois bem, o coronel Eduardo de Oliveira Fernandes, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em um livro muito interessante chamado Ações Terroristas do Crime Organizado, ele fez um desenho assimétrico pós-moderno para ilustrar, de acordo com a sua visão, o fenômeno da convergência, em que ele traz o terrorismo doméstico, o crime organizado e a guerra irregular. Repetindo mais uma vez, o terrorismo doméstico, o crime organizado e a guerra irregular. Na verdade, é uma outra forma de representação gráfica do conceito de convergência. Pois bem, esse tipo de conflito é o mesmo em diferentes locais do mundo, preservando as suas particularidades. Muitos dos que os soldados da OTAN enfrentam no Afeganistão é o mesmo do que os soldados da coalizão liderada pelos Estados Unidos enfrentaram no Iraque, que as Forças Armadas Francesas enfrentam hoje combatendo o terrorismo doméstico e que nós enfrentamos, por exemplo, no Rio de Janeiro. Coronel, o senhor está comparando uma insurgência jihadista com a nossa crise de segurança pública? Talvez porque nós não nos estejamos simplesmente diante de uma grave crise de segurança pública. Alguns teóricos definem esse tipo de violência como insurgência criminal. O cientista político colombiano Vicente Torrijos define como insurgência terrorista criminal. Uma característica fundamental que distingue esse tipo de insurgência das insurgências clássicas do século XX é que, ao contrário das insurgências ou das revoluções do século XX, a insurgência criminal ela não quer capturar o Estado. Mas ela precipita um processo que leva à erosão total ou parcial desse Estado. Uma característica comum em todos esses conflitos, seja do Iraque ao Rio de Janeiro, passando por Paris e Kandahar, no Afeganistão, é uma divergência, uma dissonância muito grande entre as expectativas da opinião pública, a intenção no nível político decisório e a percepção dos líderes militares. Peguemos, por exemplo, o que acontece hoje na cidade do Rio de Janeiro. Bem, quando nós falamos em opinião pública, nível político decisório e comandantes militares, naturalmente isso nos remonta à tríade de Clausewitz. Ou melhor, a antítese da tríade de Clausewitz.
porque o que nós vemos é uma divergência, uma dissonância grande entre esses três atores, o que Clausewitz pregava era justamente o contrário. A harmonia, como se fosse um triângulo equilátero, em que nenhum dos componentes se sobrepõe aos demais, envolvendo o Estado, as Forças Armadas e o povo. Pois bem, quando Miguel de Cervantes escreveu a sua maior obra, o engenhoso hidalgo Dom Quixote de la Mancha, ele retratava um personagem que tinha um imaginário povoado por romances de cavalaria e que o mantinha preso a preceitos e valores antiquados e anacrônicos, diante de um mundo que estava em constante transformação. Isso foi a causa do seu infortúnio, e o levava a ver, por exemplo, gigantes onde só existiam moinhos de vento. Então a incompatibilidade da cosmovisão do personagem Dom Quixote de la Mancha com o mundo que o cercava foi a causa do seu infortúnio. Muitos estadistas e militares se comportam nesse momento em que nós estamos deixando a era industrial para ingressar na era da informação, de certa forma, como Dom Quixote de la Mancha. Pois bem, caminhando para o final da nossa apresentação, diante desse contexto, vamos buscar uma sinalização positiva daquilo que pode ser feito, daquilo que deve ser feito, na experiência do general norte-americano Stanley Allen McChrystal. O general McChrystal foi responsável pela derrota da Al-Qaeda no Iraque, depois assumiu o comando das forças de coalizão e das forças norte-americanas, da OTAN e dos Estados Unidos, no Afeganistão. Ele chamava a atenção para que devemos fazer a distinção entre fazer certo as coisas e fazer as coisas certas. E para ilustrar esse conceito, ele se valeu inicialmente da linha Maginot. A linha Maginot foi construída na década de 30 na região da Alsácia-Lorena, recebeu o nome do ministro da Defesa francês à época, o ministro da Guerra, André Maginot, e tinha por propósito impedir que a Alemanha invadisse a França pela Alsácia-Lorena. Era um complexo de posições fortificadas, extremamente bem elaboradas, vários níveis abaixo do solo, depósito de munição, a rede subterrânea de ferrovia, alojamentos, refeitórios, ligação entre as diferentes nichos de casa-matas, e na superfície, um complexo, como eu disse, de cúpulas de metal, estruturas de concreto, para impedir que a Alemanha entrasse pela França, pela região da Alsácia-Lorena. A linha Maginot deu certo. Ela funcionou. Ela resolveu o problema para o qual ela foi construída. Como eu disse, impedir que a Alemanha entrasse pela França, pela região da Alsácia-Lorena. Ela resolveu o problema. A questão fundamental é que esse não era mais o problema. O problema tinha mudado. E qual era o problema? A Alemanha, com o advento da Blitzkrieg, ela fez renascer a guerra de movimento. E quando a guerra começou, a Força Expedicionária Britânica e o grosso do exército francês avançaram pela Bélgica, ocupando o corte do Rio Dille, mas gerando uma brecha no dispositivo aliado, na floresta das Ardenas. E foi por onde a Wehrmacht, as Forças Armadas Alemãs, concentraram o grosso das suas unidades blindadas, conseguiram uma ruptura em Sedan e venceram a guerra, a campanha, em questão de semanas. A linha Maginot funcionou. Resolveu o problema para o qual foi concebida. Mas era o problema errado. O general McChrystal utiliza o exemplo da linha Maginot para comparar aquilo que ele viveu na guerra do Iraque. Como comandante do Joint Special Operations Command, enfrentando a Al-Qaeda no Iraque. Ele falava que o Comando Conjunto de Operações Especiais norte-americano era inquestionavelmente, a melhor força do gênero em todo o mundo. Era a mais bem selecionada, a mais bem treinada, a mais bem equipada, que possuía o melhor suporte logístico de comando e controle e tinha alcançado um nível de proeficiência inigualável. Tudo isso era verdade.
Mas ele teve o discernimento e a coragem de concluir que tudo isso era ilusão, porque ainda assim ele estava perdendo a guerra para a Al-Qaeda no Iraque. Porque eles estavam fazendo certo as coisas. De vez fazer as coisas certas. Ou seja, fazer certo as coisas, ao invés simplesmente de fazer as coisas certas, significa interpretar corretamente o ambiente operacional. Que, de acordo com o War College, instituição de ensino superior do Exército dos Estados Unidos, se caracteriza por sua volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ou seja, nós temos que estruturar corretamente o problema. É o passo mais importante, talvez o passo decisivo. Adequar as soluções às realidades, às reais exigências do problema. E refutar a tendência de adequar o problema àquelas soluções pré-existentes. Isso eu chamo a atenção disso e vou repetir novamente. Refutar a tendência de adequar o problema, que embora possa não ser completamente inédito, mas tem características diferentes, adequar as nossas soluções que já são pré-formatadas e pré-existentes. Ou seja, nós temos que ter foco na solução do problema e não na execução do processo. Por que isso é importante? Porque isso tem cobrado um preço muito caro. Do mundo, da América Latina e do Brasil. Entre os anos de 1987 e 2001, morreram 467 crianças na luta entre israelenses e palestinos. Nesse período está compreendida a primeira intifada, que ficou conhecida como Intifada das Crianças. Na Intifada das Crianças morreram 467 crianças. No mesmo período, a cidade do Rio de Janeiro vitimou 3.937 crianças. O mapa da violência, publicado em 2013, ele aponta que no Brasil morreram por causas de morte violenta 192 mil pessoas, 804. 192.804 pessoas. Isso é um número superior aos 12 maiores conflitos do mundo. Obviamente não somados. Ok? Isoladamente. Incluindo a guerra no Iraque. Que no mesmo período vitimou 169.574 pessoas. E nesse período compreendido entre 2004 e 2008, especial atenção para o ano de 2006, foi justamente o pico de violência no Iraque na luta entre o exército dos Estados Unidos e a Al-Qaeda no Iraque. Eu vou chamar a atenção para um dado que eu tenho utilizado com uma certa frequência nas minhas apresentações e tem gerado um certo constrangimento. Vamos lá. Mas eu acho que é interessante utilizá-lo justamente por conta do impacto dele. No ano de 2012, morreram no Brasil, por autos de resistência, 1.890 pessoas. 1.890 pessoas morreram no Brasil em decorrência da repressão do Estado. Isso é um número muito superior ao número de vítimas da repressão durante os 21 anos de governo militar. Significa dizer que a nossa democracia consegue ser mais violenta do que a nossa ditadura. Ok? Bem, procurei fazer uma apresentação extremamente rápida e objetiva, até mesmo para que ela pudesse ser mais bem compreendida pela assistência de língua hispânica. E a ideia final que eu lanço é retornar mais uma vez ao pensamento de Clausewitz. Ele falava que o mais importante, o ato de apreciação mais decisivo que um homem de Estado, um comandante-chefe executa, consiste na apreciação correta do tipo de guerra que leva a efeito, a fim de não tomar por aquilo que ela não é e não querer fazer dela aquilo que a natureza das circunstâncias lhe impede que seja. A ideia final é: estamos vivendo um momento de transição histórica. Estamos deixando a sociedade industrial, as sociedades da era industrial, para nos tornarmos sociedades da era da informação.
Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos constatar que sempre a humanidade teve uma dificuldade muito grande de entender e se adaptar nesses momentos de grande transição histórica. Então, nosso desafio é poder fazer corretamente essa transição. O nosso foco é segurança e defesa, obviamente, é algo que abrange todos os campos da atividade humana, mas naquilo que nos compete, que é segurança e defesa, fazermos a transição das sociedades, dos desafios da sociedade industrial para os desafios da sociedade da informação. Talvez as soluções pré-formatadas, ancoradas em pressupostos que nós temos profundamente arraigados na nossa concepção, talvez não tragam soluções para todos os nossos desafios. E isso tem cobrado um preço alto. Ok? Por fim, aproveito mais uma vez a oportunidade. Para deixar como recomendação da leitura essas duas obras de minha autoria, Guerra Irregular e A Guerra na Era da Informação, e me coloco à disposição para qualquer questionamento. Muchas gracias, mi coronel Bizacro, por su presentación. Espero que tenga sido comprendido en los países de lengua hispánica. Usted habló bien despacito. Vamos ahora a dar la palabra a las preguntas. Solicito que los coordinadores de los colegios que están online, que marquen con la mano los interesados en preguntas. Por favor, Edgar. Aqueles que desejarem se inscrever para os debates, por favor, levantem a mão, por favor. Por o Tenente Juvenil. Tenemos preguntas em Brasil, por favor. Coronel Fayal, pode desencadear a pergunta, por favor? O cara serve para o outro general lá atrás. Bota lá para ele antes de botar. Juvenil, já entrega o microfone para o senhor. O senhor, por favor, como já havia combinado, se o senhor puder vir aqui para o centro e se dirigir para a câmera. E aí, por gentileza, citar o nome e a instituição, se for o caso também. Boa tarde, senhores. Boa tarde, coronel. Meu nome é Vitor Bezerra, eu sou aluno do programa de pós-graduação aqui da Escola Superior de Guerra. E eu queria, primeiro, agradecer as palavras do coronel e gostaria muito que ele pudesse nos orientar ou falar algo mais sobre, dentro dessa guerra assimétrica que nós vivemos, esse novo ambiente virtual que nós vivemos, chamada Cyberwar, ou a guerra cibernética, onde a gente já tem alguns eventos de notória amplitude mundial e de que forma essa guerra cibernética ela se enquadra dentro de todo esse contexto que o senhor apresentou aqui. Muito obrigado. Pois bem, sem deter o conhecimento técnico sobre ciberdefesa, a pergunta me traz a oportunidade de chamar a atenção para um ponto fundamental que eu acredito seja um dos aspectos mais importantes da guerra no século XXI. A guerra no século XXI ela é travada em 3 dimensões. A dimensão física, a dimensão humana e a dimensão informacional. Ora, se nós voltarmos no tempo para a Batalha de Stalingrado, por exemplo, compreendida entre o final de 1942, e início de 1943, nós teremos um entendimento claro de que aquele combate foi travado eminentemente na dimensão física. Mas hoje os conflitos eles são travados preponderantemente nas dimensões humana e informacional. Embora a dimensão física ela não possa ser simplesmente negligenciada, ela não pode se sobrepor sobre as demais. O que nós temos visto com uma certa frequência são os grandes exércitos de aço
os exércitos legados da era industrial, travarem e vencerem as batalhas na dimensão física, mas perderem a guerra na dimensão humana e informacional. Então, sobrepor a dimensão física sobre a dimensão humana e a dimensão informacional, hoje é com certeza um dos caminhos mais diretos para a derrota. Okay? A guerra cibernética, ela se insere tanto, na verdade, ela se desenvolve, ela atinge as 3 dimensões. Porque se eu afeto, por exemplo, um sistema de defesa, um sistema de escudo antimíssil, por exemplo, eu estou falando da dimensão física. Mas ela está, sobretudo, ligada à dimensão humana e à dimensão informacional. Daí a importância dela. Eu não tenho conhecimento técnico para me aprofundar na resposta sobre ciberdefesa, cyberataque, etc. Mas é um dos aspectos mais importantes, um dos componentes mais importantes do campo de batalha hoje, sem dúvida nenhuma. Não respondi sua pergunta diretamente, mas aproveitei a sua pergunta para chamar a atenção para essas 3 dimensões que são fundamentais, das quais eu não tinha falado diretamente na minha apresentação. Ok? Temos perguntas de Chile, Honduras y de Portugal. Vamos a empezar por ANEP Chile. Por favor, ANEP Chile, con la palabra. Gracias, Ricardo. Doctora, por favor, si se puede poner de pie. Muchas gracias. Alto y claro. Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Para nosotros como departamento, en primer lugar queremos felicitarlos por los contenidos que se trataron en esta exposición, dado que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es cómo la evidencia que se captura muchas veces en sitios del suceso asociados a guerrilla urbana o asociados a este tipo de conflictos, muchas veces por ignorancia de la Fiscalía no puede llevarse ni concretarse ni estructurarse como un delito propiamente tal. Entonces la pregunta va hacia cómo nosotros a nivel de la región podemos, dado que las reformas procesales penales se insertaron en algún momento en políticas de Naciones Unidas, cómo nosotros podemos hoy día también solicitar un apoyo regional a Naciones Unidas para que las fiscalías estén capacitadas adecuadamente en este pensamiento lógico que hoy día se ha expuesto. Muchas veces nosotros nos encontramos con legislaciones paternalistas que, al revés de lo que nosotros muchas veces en el departamento pensamos, nosotros pensamos primero en el delito y después en la inocencia o en el accidente. Aquí primero se piensa que el individuo debe ser siempre declarado inocente y los medios de prueba son desconocidos por una cuestión antojadiza de parte de la Fiscalía. Bem, se eu entendi a pergunta da senhora corretamente, ela diz respeito à inadequação dos instrumentos jurídicos hoje disponíveis para que nós possamos fazer frente a um novo tipo de ameaça. Acredito que tenha sido essa a pergunta. Pois bem, como eu disse durante a apresentação, nossas instituições políticas, nossas instituições sociais, praticamente de uma maneira geral, têm dificuldade de se adaptar, naturalmente, a esse processo de transição. Então nós temos, por um lado, as Forças Armadas, no mundo inteiro, que tem um modelo de uso da força. E esse modelo é, sim, o modelo da era industrial. Se nós observarmos o modelo de uso da força que foi criado desde a Revolução, desde a Guerra Civil Norte-Americana, com a campanha do general Sherman pelo interior do continente, passarmos pelo conceito de bombardeio estratégico na Segunda Guerra Mundial, até chegarmos aos dias de hoje, nós temos uma concepção de uso da força que predomina nas Forças Armadas do mundo inteiro, mas que, como eu disse anteriormente, ele é legado da era industrial.
Em um outro extremo, nós temos a magistratura ou as instituições do Poder Judiciário, que também tem uma visão, que hoje ela tem sido rotulada como utópica, mas sobretudo porque ela é fundamentada em valores também de uma era que já não existe mais. Então nós temos hoje dois extremos. O que eu acredito que deva ser feito é um amadurecimento e uma adequação realística. O Poder Judiciário, os juristas, os magistrados, eles vão ter que adaptar os modelos existentes até então para uma realidade mais concreta. Nesse sentido, existe a corrente do pensamento do direito penal do inimigo. Embora tenha objeção no mundo inteiro, etc., mas é algo mais pragmático, mais tangível. Por outro lado, as Forças Armadas têm que entender que elas não terão mais carta branca para fazer o uso da força desprovido de limites, como era usual na era industrial. Então, restrições jurídicas e pressão da opinião pública se combinam para a aplicação seletiva e precisa do uso da força, em um novo modelo, diferente daquilo que foi visto em Dresden, em Hamburgo, em Stalingrado, em Monte Cassino, etc. Então, é uma readequação de todas as instituições sociais para fazer frente a uma nova realidade. É interessante, já que estamos falando de lei, observarmos que o direito internacional humanitário, assim como a tática, ele teve como referência o conflito anterior, e não o conflito que está por vir. Quando a Segunda Guerra terminou e em 1949 foram desenhadas as 4 convenções de Genebra, o modelo de conflito que traduz as 4 convenções de Genebra, obviamente, é a Segunda Guerra Mundial, que tinha terminado alguns anos antes. As 4 convenções de Genebra não deram respostas para aquele longo período de conflitos e guerras irregulares decorrentes do processo de descolonização da África e da Ásia. Tanto que em 1974 foram assinados 2 protocolos adicionais, sendo que em 1977, 2 protocolos adicionais de 77. O segundo tratava exatamente sobre os conflitos de descolonização. Só que, como nós mostramos no mapa, no gráfico, os conflitos de descolonização acabaram em 1975. Então, o direito internacional humanitário, de certa forma, muito parecido com o que acontece com a tática, ele tem como referência o conflito anterior. E ele não tem se mostrado, e é natural que seja assim, uma ferramenta que tenha como um recurso prospectivo para o conflito que está por vir. No conflito que está por vir, não só as táticas se mostram obsoletas, como o direito internacional humanitário também se mostra. Então, esse novo modelo de conflito armado, que não é verdadeiramente novo, mas reveste de características novas, ele impõe uma redefinição das instituições sociais. Então, tentando ser mais objetivo, uma busca de um meio termo entre aquilo que as Forças Armadas tinham como modelo de uso da força na era industrial, com aquela concepção que hoje parece excessivamente utópica e dissociada da realidade, que normalmente a magistratura defende. Gracias, Coronel Bizáculo, por su conteste. Vamos pasar ahora a palabra a Honduras. Pido, por favor, que la pregunta sea clara, precisa, concisa, bien corta, y que la pregunta se hable bien más alto para que se pueda interpretar acá, y también se hable despacito, bien despacio, para que lo conferencista la comprenda bien. Con la palabra Honduras. Soy el capitán de navío Nelson Armando Cruz y mi pregunta concreta es si me puede ampliar más, por favor, el diseño asimétrico posmoderado.
Bem, esse desenho assimétrico pós-moderno foi concebido pelo coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Fernandes, em seu livro Ações Terroristas do Crime Organizado. Na verdade, é uma outra forma de entender ou de representar o fenômeno da convergência. Então ele aponta, ou ele quer ilustrar, por meio desse desenho, um ambiente em que ele induz a aproximação entre atividades ligadas ao terrorismo doméstico, ao crime organizado e à guerra irregular. Boa parte da argumentação do Coronel Fernandes tem como referência um episódio que aconteceu em 2006, especificamente uma onda de ataques que duraram por 3 dias, perpetrada por uma organização criminosa brasileira, a maior organização criminosa brasileira, oriunda do estado de São Paulo, que é o primeiro comando da capital. Então, com base nesse evento e em outros eventos, o Coronel Fernandes ele se apropria de um conceito elaborado por André Luiz Volosin, que é o conceito de terrorismo criminal, e ele faz essa associação em que ele identifica a convergência ou a utilização, a reciclagem de táticas que são típicas do terrorismo doméstico, do crime organizado e da guerra irregular. Não sei se respondi a pergunta completamente ou se deseja mais alguma informação. Mais por parte de Honduras? Mais por parte de Honduras? Temos agora um debatedor em Portugal e outro em Paraguai. Com a palavra, Portugal. Pode ficar aqui, Boa tarde, fala Luís Rocha, da Direção-Geral da Política de Defesa Nacional. Antes de mais, gostaria de agradecer a apresentação que tive o privilégio de assistir. Gostaria de colocar uma pequena questão. Quais as perspectivas institucionais de resposta que se poderão vislumbrar perante números tão significativos de criminalidade organizada? Ou seja, que tipo de intervenção deve ser efetuada pelas várias estruturas da sociedade civil para diminuir o número de vítimas? Muito obrigado. A criminalidade, a delinquência no continente, a delinquência armada organizada na América Latina, ela tem algumas diferenças significativas. Um dos problemas que o Brasil vive, que é particular, acontece no Estado, ou melhor, na capital do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, os grupos armados organizados têm, por diversos fatores, tido a capacidade de territorializar o espaço urbano. Isso torna o problema diferente, dá uma conotação diferente ao modelo de atuação das organizações criminosas aqui no Brasil, se comparado com, por exemplo, outras organizações criminosas, como, por exemplo, o PCC, a quem eu me referi agora há pouco. Pois bem, a questão da reocupação territorial, ela é fundamental e tem sido objeto de debate em outros países. A Colômbia, por exemplo, depois de 5 décadas de conflito, em que o Estado colombiano conduziu a bom termo essas 5 décadas de insurgência, uma das principais lições que a Colômbia nos traz é o conceito de controle territorial sistêmico. Então, o controle territorial sistêmico, ele basicamente não se restringe à reocupação do espaço físico por forças militares e forças policiais. É uma visão mais abrangente que incorpora também
o controle político, o controle social, o controle econômico, e de uma maneira mais ampla, nós poderíamos também incorporar o controle no ambiente informacional. Então, seria a retomada do espaço urbano, do espaço físico, não somente urbano, perdão, mas nas 3 dimensões, na dimensão física, na dimensão humana e na dimensão informacional. Embora exista um recurso, uma retórica social demagógica que condene o uso da força na dimensão física, ela é impreterível. Mas, infelizmente, os governos que se defrontam com esse tipo de ameaça quase sempre são governos descapitalizados, governos sem capital político, que não têm condições de desenvolver ações efetivas de controle social, controle econômico e controle político na dimensão humana. E quase sempre demonstram uma inépcia muito grande na dimensão informacional. Na dimensão informacional nós poderíamos citar 3 tipos de controle: controle cultural, o controle da narrativa e o controle ideológico. Mas, ou seja, o que se tem que, nas organizações em que efetivamente se territorializa o espaço, não existe atalho. O Estado precisa reocupar o espaço. E essa reocupação do espaço, ela não pode se restringir à sua dimensão física, por meio de controle policial e militar. Tem que existir uma reocupação, como o próprio nome sugere, sistêmica, considerando, sobretudo, a dimensão humana e a dimensão informacional. Mas a questão da delinquência armada na América Latina vai além. E uma coisa que nós já estamos aprendendo é que ela passa necessariamente pelo trabalho interagências. Embora seja mais fácil reconhecer a importância desse trabalho do que efetivamente desenvolver mecanismos realmente sinérgicos para que todos trabalhem de forma convergente. E num segundo momento, nós temos que entender que isso é um desafio global. Não é um desafio do Estado. Não é um desafio do governo federal. Aquele slide que nós projetamos, o conceito de convergência e de hibridização, não por acaso ele se sobrepunha sobre um mapa global. Nós não temos condições de defrontarmos com um problema de tamanha magnitude, de tamanha complexidade, atuando sozinhos. Então, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, contrabando de bens, serviços, isso é um desafio que envolve necessariamente todas as nações da região. É um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Mas o primeiro passo é desenvolvermos mecanismos eficazes de cooperação interagências. Nós já percebemos isso e estamos trabalhando para que essa dinâmica possa ser regida por mecanismos formais e regulatórios que efetivamente potencialize todas as nossas capacidades para que a gente trabalhe nesse sentido. Mas uma coisa é o conceito, outra coisa é efetivamente colocar isso em prática. É mais difícil, muito mais difícil do que parece. Coronel Visacro, gracias. Le pido que las contestaciones también sean más cortas para dar paso a los próximos cuestionamientos que vienen de Paraguay, de El Salvador y también de República Dominicana. Con la palabra Paraguay para su cuestionamiento. Buenas tardes, mi coronel. Antes que nada, deseo felicitarle por la magnífica exposición. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pequeña introducción a mi pregunta para contextualizar, para que todos los participantes estén contextualizados en la realidad de Paraguay. Hoy día, por nuestra frontera seca que tenemos con Brasil, tenemos la influencia de los grandes carteles brasileros y también de un grupo armado paraguayo que opera en la parte norte del país, que es
Es un grupo armado organizado que tiene las características de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que está queriendo llevar a cabo o adelante una guerra del tipo revolucionaria. Lo que notamos nosotros desde el punto de vista estrictamente legal es que nuestras leyes muy poco o nada están adecuadas para confrontar esta nueva amenaza o este tipo de amenaza. Y también nuestros modos operativos se basan básicamente en los conflictos pasados, como bien mencionó mi coronel. Estamos ante un conflicto viejo con características nuevas, como dijo. Y le pediría a mi coronel, si conoce la situación nuestra, ¿qué recomendación nos daría específicamente para afrontar a un grupo armado que tiene características de un grupo insurgente o de guerra revolucionaria, tiene características de un grupo criminal y tiene características de un grupo terrorista? Muchas gracias, mi coronel. Bem, tentando ser objetivo a resposta ao seu questionamento, existe um debate acerca da criminalidade, da insurgência criminal. Se isso é considerado conflito de baixa intensidade, de acordo com a terminologia norte-americana do período da Guerra Fria, ou se é simplesmente criminalidade de alta intensidade. O fato é que, independente de ser uma organização terrorista, de ser um grupo insurgente ou uma organização criminosa, o que na verdade ela acaba sendo as três coisas ao mesmo tempo, a forma de combater, segundo os preceitos consagrados de contra-insurgência, os preceitos consagrados da guerra irregular, são exatamente os mesmos. O que é natural também nos conflitos irregulares, mas nesse tipo de realidade tende a se mostrar uma tendência mais forte, é se limitar a compreensão do problema a tão somente uma questão de segurança pública. Então, respondendo de forma objetiva, a sua pergunta é: se o grupo é um grupo insurgente, uma organização terrorista, uma organização criminosa, da forma como nós as encontramos hoje, na verdade, a forma de combatê-las é muito semelhante. É de acordo com os preceitos consagrados de contra-insurgência, de guerra regular, que infelizmente a gente não tem tempo para discorrer aqui e aprofundar. Muchas gracias. Com a palavra, República Dominicana. Se não habla a República Dominicana, vamos dar espaço para El Salvador. Por favor, El Salvador, depois volvemos à República Dominicana. El Salvador, por favor, sua pergunta. Boa tarde no Brasil. O crime organizado e o terrorismo têm formas, em muitos casos, unificadas. Para evadir o Estado de Direito e, assim, exercer suas atividades ilícitas, enquanto os Estados seguem trabalhando de forma independente. O Brasil está fazendo parte de algum trabalho de plano para a integração regional? Bem, eu entendi muito bem o questionamento de El Salvador. Foi muito fácil de entender. Parece que foi em português. No meu entendimento, e aí vai um posicionamento pessoal, o Brasil ainda tem uma visão muito particularizada e voltada para dentro de si mesmo acerca da violência regional. Na própria estrutura do Estado brasileiro, segurança pública é uma atribuição primordialmente dos Estados da Federação.
essa concepção já diverge da natureza do tipo de ameaça que nós apresentamos aqui. Então, essa estrutura do Estado brasileiro, da segurança pública, centrada como uma atribuição dos Estados membros da Federação, já é algo que, por si só, já constitui um óbice para uma solução uma visão mais holística, mais abrangente do problema. Ainda com relação aos problemas de segurança, às questões regionais de segurança, sobretudo na segurança à delinquência criminal organizada, que tem sido o grande flagelo da região, da América Latina, nas últimas décadas, a visão do Brasil ainda tem sido tímida. Efetivamente, quem tem dado os passos mais importantes de articulação regional nesse sentido, no meu entendimento, ainda tem sido os Estados Unidos da América. Acredito que qualquer solução em termos de segurança, de violência armada, não só em termos nacionais, mas em termos regionais, tem que partir de uma compreensão mais ampla da violência armada. Então, por exemplo, o companheiro do o companheiro do Paraguai fez menção a uma organização criminosa do Brasil que até pouco tempo atrás se debruçava sobre a fronteira e que no ano passado ultrapassou essas fronteiras, ingressando em nossos vizinhos, Paraguai e Bolívia. Só que um dos pilares de sustentação dessa organização criminosa, obviamente, é a droga. E a boa parte dessa droga, majoritariamente essa droga, vem justamente da Bolívia e do Paraguai. Então é um problema que é um problema regional. Atribuir ou insistir em uma visão em que o problema é um problema das secretarias de segurança pública do Estado é uma forma de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Ahora sí, la pregunta de la República Dominicana, por favor. Su micrófono está cerrado. Su micrófono está cerrado, señora. No, su micrófono está cerrado. Si quiere enviar su cuestionamiento por chat o por WhatsApp, sin problema, lo hago acá. Pregunto si Paraguay y Portugal ainda tienen preguntas. Están con la mano arriba. Portugal también, ¿no? Tenemos solo la cuestión que viene de República Dominicana y de Chile. Vamos a dar espacio a Chile enquanto República Dominicana envía su cuestionamiento por chat o por WhatsApp. Por favor, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, con la palabra. Buenas tardes, coronel. La pregunta apuntaba a su juicio, ¿cuál cree usted que es la incidencia principal del crimen organizado y el terrorismo doméstico cuando estamos ante un Estado fallido y una gobernanza fallida? Gracias. Poderia, por favor, repetir a pergunta? Por favor, Chile, repita la pregunta más despacio, por favor. ¿Se va a hacer la pregunta nuevamente? Sí, despacio, por favor.
La pregunta era, a su juicio, ¿cuál cree usted que es la incidencia principal del crimen organizado y el terrorismo doméstico cuando estamos ante un Estado fallido y una gobernanza fallida? Gracias. Qual é o seu juízo sobre isso? Bom, vamos fazer duas distinções inicialmente. A primeira relativa ao Estado falido e à governança falida. O Estado falido, todas as instituições políticas e sociais, elas se tornam inoperantes diante de uma combinação de fatores políticos, econômicos, ambientais, sociais, militares, etc. Segundo Eric Hobsbawm, o Estado falido, dentre outras coisas, é aquele que vive um quadro endêmico de violência interna, de guerra civil interna. Ok? Pois bem, nesse tipo de confrontação, é mais fácil nós reconhecermos, obviamente a situação é pior, é uma situação mais deteriorada, mas é mais fácil de reconhecermos a gravidade ou a complexidade do problema. Em países que, segundo o modelo westphaliano, eles têm a sua soberania preservada, e a soberania do Estado é a pedra angular do sistema westphaliano, mas que, por outro lado, internamente ele apresenta falhas graves de governança falida, o problema se torna mais difícil de identificar. Então, esse reconhecimento do problema, esse delineamento do problema, essa leitura e compreensão do problema, talvez seja o aspecto crucial que leve a medidas do Estado ineficazes ao longo de décadas, e são décadas em que o problema vai se potencializando. O terrorismo doméstico e a guerra irregular, elas caminham lado a lado à medida em que o quadro interno vai se deteriorando. Em face da agenda norte-americana de combate ao terror, hoje prevalece um estereotipo de terrorismo extremamente elaborado, extremamente sofisticado, muito embora os atentados recentes tenham perdido em sofisticação e ganhado em simplicidade. Não se explodem mais aeronaves em torres, fazem um atentado com uma van atropelando uma multidão. Mas, de qualquer maneira, se criou o estereótipo do atentado terrorista extremamente sofisticado. Muitas vezes o que nós observamos são coisas mais simples, como, por exemplo, incêndio a ônibus. Um atentado terrorista nada mais é que um ato de violência armada, é uma propaganda que se vale da violência. Quando eu falo em propaganda, eu falo em público-alvo, eu falo em meta ou objetivo psicológico. Então, o meu produto de propaganda tem que ser compatível com o objetivo, com a meta que eu intenciono. Então, às vezes você tem uma ação terrorista mais rudimentar, mais simples, mais arcaica, mas ainda assim uma forma de terrorismo. Então, é nesse sentido em que, naturalmente, essas atividades vão se sobrepondo e vão se tornando convergentes. Embora quem discuta esse tipo de teoria sejamos somente nós. Porque quem está propenso a explodir uma bomba, ou quem está propenso a botar fogo num ônibus, ou quem está propenso a adquirir um novo carregamento de arma para exercer um controle sobre um determinado território, não está perdendo o seu tempo, entre aspas, discutindo esse tipo de teoria. Eu não sei se fui claro e se respondi a pergunta. Chile, a respuesta está de acuerdo con su pregunta? Sí, muchas gracias. Entonces voy acá a hacer la pregunta que viene de la República Dominicana. Se pregunta al señor Coronel Visaclo acerca de los carteles organizados, si ellos amenazan, ponen en riesgo la soberanía
de cada estado, y también pregunta su opinión sobre el control de armas de fuego por parte de civiles. Ok, então com relação à primeira pergunta, sim, sem sombra de dúvida. Como nós mostramos na apresentação, aquilo que alguns teóricos chamam de insurgência criminal não tem por meta arrebatar o poder do Estado implantando uma nova ordem política e social. Mas, uma vez que são regidos somente por interesses econômicos, financeiros de curto prazo. Mas o fato é que, independente de não terem intenção de usurpar o poder do Estado, usurpar a soberania do Estado, invariavelmente, essas organizações, elas iniciam um processo, precipitam um processo de erosão do Estado. Isso é indubitável. Um outro ponto que nós devemos associar a isso é que nós não estamos falando somente de atores armados não estatais ou atores não estatais. Quando nós procuramos ilustrar o desenho ali da convergência e da hibridização, nós temos que lembrar que muitos governos legítimos, alguns deles pouco comprometidos com os direitos humanos, com a democracia, etc., ou governos que padecem de corrupção endêmica, muitas vezes se tornam coadjuvantes ou protagonistas de tráfico de droga, de tráfico de arma e por aí afora vai. Com relação ao controle de armas por civis, é um assunto polêmico, acredito que envolva cada sociedade, cada cultura, respeitando as suas idiosincrasias, e que é uma questão que deva ser tratada localmente. Eu, particularmente, como soldado, advogo o monopólio da força na mão do Estado. E aí, por oportuno, eu lembro, lá em 1648, quando fizeram um novo desenho do Estado-nação, o Estado moderno, antítese do Estado medieval, o objetivo precípuo desse Estado não foi prover saúde, não foi prover educação, não foi prover moradia, não foi prover transporte público, não foi prover nada disso. O objetivo precípuo do conceito de Estado-nação é prover segurança. Gracias. Tengo la imagen de República Dominicana. ¿Están satisfechos con la contestación? Haga el señal, por favor. Sí. Gracias, mi capitán Santana. No hay más preguntas en mi pantalla de los otros países. ¿De Brasil alguna cuestión más? ¿No? Entonces creo que es posible hacer el final de esta actividad. ¿Ceden alguna cuestión administrativa más? No, ninguna cuestión administrativa. Solamente decirles que mañana haremos la misma convocatoria, media hora antes, para probar todos los equipos. Por favor, conéctense en esa media hora antes de que se inicien las videoconferencias. Y igual que hoy, a las 4 de la tarde, hora de España, iniciaremos la segunda sesión. Entonces, a todos, desde Río de Janeiro, Brasil, la Escuela Superior de Guerra hace el agradecimiento por su atención. Tengan buenas tardes a todos y hasta mañana con la conferencia del Coronel Lawrence, que está acá con nosotros. Y creo que mañana todo el desarrollo de la conferencia será tan bueno cuanto hoy. Gracias a todos, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, Portugal. Un abrazo, Portugal. Coronel Freire, le pido por favor que nos mande las presentaciones de la conferencia para difundirlas al resto del colegio. Sin duda, voy a enviarle el archivo en PDF y también el vídeo, un atallo, un sendero para que ustedes puedan mirar la presentación en audio y vídeo. Gracias. Está encerrada a fase de debate. O general Leonel, da Escola Superior de Guerra, fará a entrega de um certificado ao coronel Visacro.
Bom, boa tarde a todos. Eu sou o General Leonel, assistente militar do Exército Brasileiro aqui na Escola Superior de Guerra. Obrigado. Em nome do nosso comandante, General Chons, tenho a honra de entregar aqui uma breve recordação ao nosso palestrante, Coronel Visacro, por essa contribuição com esse evento tão significativo. Agradeço também a presença de todos em nome do comando. É um bom início para o nosso seminário e que seja uma motivação também adicional para que nós possamos, como ficou bem claro aqui com todas as perguntas que foram feitas, possamos, como sociedade, mostrar a nossa força. A situação que vivemos, não só no Brasil, mas todos os países da região, é uma situação desafiadora, faz parte do nosso tempo. Outras gerações, em tempos passados, enfrentaram outros desafios e nós estamos fazendo o nosso papel aqui. A nossa sociedade junta, organizada, é muito mais forte que qualquer desses desafios. Senão nós não estaríamos aqui. Nos entregaram um país, uma região maravilhosa, abençoada por Deus, melhor que muitos outros lugares desse planeta, e cabe a nós aí fazermos o nosso papel para que isso se torne, que possamos entregar para as gerações futuras aí uma região muito melhor ainda. E o Coronel Visacro, nesse sentido, Visacro, muito obrigado pelas ideias que trouxe aqui, mostrou exatamente que dentre os vários segmentos das nossas Forças Armadas, não só se prepare para a ação em si, e o Visacro ele tem todos os predicados aí disso, esses cursos todos que ele tem aqui mostrado na sua fala, eles provam e comprovam a capacidade operacional que nós temos dentro das Forças Armadas, mas não só efetivamente em ação, mas também em pensamento, em justamente preparar essa sociedade, a nossa resposta como sociedade, no nível mais elevado. E, nesse sentido, Visacro, eu agradeço muito a sua participação. Em nome do nosso comandante, então, eu tenho a honra de passar a você aqui uma breve congratulação aí oficial com o nosso diploma. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Solicito a audiência, a salva de palmas, Coronel Visacro. Estão encerradas as atividades no dia de hoje. Muito obrigado.